Estamos gravando. Muito boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui novamente, nessa sexta-feira de sol, né? Uma sexta-feira bonita, né, doutor Kelly? Muito Agora boa, nós estamos com muito uma bonito. noite fresquinha. Aqui em Aldeia não está ventando muito, mas eu suponho que lá em Casa Forte deve estar um pouquinho mais de vento de agosto, de final de agosto. Para surpresa minha, 20 minutos atrás, ou meia hora atrás, eu falei com alguém de São Paulo, onde tinha falado há uns 5 dias atrás, e estava com 8 graus, 9 graus, e estava com 30 graus. De pronto, É, 30 graus. é o mundo que está se acabando. É gafanhoto, é pandemia, é o fim do mundo. Mas, enfim, enquanto ele não acaba, vamos seguir aqui com a nossa economia de empresas. Pessoal, mais uma vez, bem-vindos todos e todas. Isso aqui, para nós, está sendo um grande aprendizado. Então, não hesitem em nos interromper, em abrir o seu microfone, dar o seu pitaco, dar a sua sugestão. Nós estamos aqui de uma forma bem dialógica, tá? Como a gente está terminando aqui o primeiro bloco de aulas, né, e de temas, então hoje é uma aula que a gente quer usar sem criar coisa nova. Nós vamos resgatar alguns conceitos, resgatar exercícios, vamos ver o que vocês entenderam, não entenderam, o que a gente precisa reforçar por aí. Eu sei que para alguns de vocês o que a gente está vendo ainda, alguns, está parecendo ainda muita revisão, mas é uma revisão, pelo menos, feita de uma maneira bem rapidinha, né? A gente não vai se alongar muito aqui em temas que vocês já viram em outras disciplinas. Seja como for, então o encontro de hoje é um encontro de tira dúvida, realize exercício e mostra o que vocês têm respondido, tá? Antes de fazê-lo, eu tinha prometido para vocês que eu ia compartilhar o plano de ensino e não o fiz. Então, vamos lá, já que eu esqueci de postar aquilo lá no nosso blog, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se eu abriria aqui o plano de ensino para a gente dar uma lidinha rápida. Acho que a informação principal que a gente estava resgatando aí, enquanto vocês vão pensando na pergunta, a informação principal, que a gente não pode esquecer, é que essa é uma disciplina majoritariamente assíncrona, né? A gente não exige que esteja a sala toda aqui, por exemplo, agora, né? Nós estamos com 12 pessoas nessa sala e uma turma que provavelmente ainda tem algo em torno de 25 estudantes. Então, esse material depois é acessado por algumas pessoas, né? Ele não está sendo usado por todo mundo no mesmo momento. A maneira como a gente faz chamada, a maneira como a gente avalia o desempenho de vocês, a maneira como vocês vão ser aprovados e ganhar nota boa nessa disciplina, é submetendo aqueles questionários, tá? Então, uma vez por semana, no caso dessa semana eu postei, foi hoje de manhã, mas enfim, uma vez por semana a gente posta um questionário e a gente dá aí algo como 4, 5, 6 dias para vocês resolverem esse questionário. O prazo oficial é sempre a véspera do dia do nosso encontro, né? Então, nossos encontros são à sexta-feira, então até o final da quinta-feira é o momento que a gente aguarda a submissão de vocês daqueles questionários. Como nós estamos aqui na primeira, segunda semana, o questionário da primeira semana ainda está aberto, tá? Então, quem não submeteu, corra lá, dê uma olhadinha lá no blog, tem um link para o formulário, e aí você faz a entrega. Aquilo serve tanto como avaliação continuada toda semana, como para a mensuração da presença de vocês, tá? Mas tirando este detalhe assim, mais burocrático, alguém teria alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta sobre como que vai acontecer essa disciplina? A gente tem usado o blog, o retorno que vocês nos dão geralmente Eita. O retorno que vocês nos dão geralmente é que o blog é melhor do que o AVA. Ou tem alguém aqui que é fã do AVA e que preferia que a gente cancelasse esse negócio de blog e fosse todo mundo para dentro do AVA? Deixa eu ver. Ó, a Bruna confirmou o que eu disse, que o blog é melhor. Eu discordo. Você gosta do AVA, Cássia? Não, eu prefiro o blog. Ah, pois é.
Não, eu acho que todo mundo gosta mais daquele ambiente que é aberto, né? O AVA acaba que é muito burocrático, às vezes dá um trabalho só para você achar a sua turma, achar o material, onde é que está postado, não é isso? O blog é menos instável, a Karina está adicionando aqui. Então é isso mesmo. Mas, de toda forma, vocês viram que ao longo da semana a gente vai adicionando material ali e na sexta-feira a gente tem o nosso encontro. Tá, então, última chance para quem quiser fazer perguntas, antes de eu começar a ver a nossa lista o nosso questionário, nossa lista de perguntas lá relativas à primeira semana. A gente tem a programação dessa noite de ver aquela lista juntos, comentar rapidamente por que as coisas são assim ou assado. Depois nós vamos para aquele desafio que o Kerli passou para vocês. O professor Kerli, na aula gravada dessa semana, os primeiros 12 minutos lá, ele ficou falando de um problema, falou, olha, parece que o problema é muito complicado, será que é tão difícil assim e tal? Provocou vocês o quanto podia, e daqui a pouquinho nós vamos ver o passo a passo da solução daquele exercício. Vamos puxar ali uma série de oportunidades para comentar coisas com vocês. E no final da noite, quando for lá perto de 8 da noite, a gente vai estar comentando sobre os 2 vídeos adicionais que a gente colocou, que a gente considera 2 vídeos muito bons. O Kerli gostou muito mais de 200 anos, 200 países em 4 minutos, mas eu gosto muito também daquele rapaz que faz lá uma descrição e uma análise do que é a Amazon, como que a Amazon se estabeleceu, qual que é a filosofia da empresa, tá? Tá, então, sem mais delongas, ninguém botou pergunta nenhuma, viu, Kerli? Sim. Eu vou aproveitar e vou lá para o nosso questionário. Então, deixa eu ver o que vocês estão vendo aí. Me conte o que você está vendo aí, Kelly. Você está vendo... Atividades extra-classe de economia. Ótimo. Tá. Então, gente, olha só. Isso aqui eu vou passar para as respostas. A gente vê que teve 58 pessoas respondendo de um universo aí de cerca de 75, 74 pessoas, algo nessa faixa. Tá, então a gente vê que a média de pontos foi bem alta, na média a nota foi 8,97, a grande maioria das pessoas tiraram 10, então isso confirma aquilo que a gente está dizendo, tá, gente? Isso não é prova, isso é uma maneira só de resgatar e de lembrar, assim, os conceitos principais que a gente está tratando. Teve algumas pessoas que erraram só uma questão, e teve algumas pessoas que escorregaram aí mais profundamente, tá? Então, vamos lá, ó, economia, como é uma turma menor, teve 1/4 das respostas, a administração teve aproximadamente 3/4. Mas vamos ao que interessa. Nessa primeira semana, falamos um pouco sobre as decisões de uma empresa no chamado curto prazo, segundo a teoria da firma. Em linhas gerais, podemos afirmar que o curto prazo se refere a... Tá, então, gente, ó, a barra verdona aí está dizendo que essa é a resposta certa. 85%, ou seja, 49 de um total de 54 pessoas marcaram isso aqui. Então, o que é o curto prazo? É um prazo de magnitude insuficiente para que uma empresa disponha de todas as condições e se reposicione no mercado, desenvolva novos produtos e adote novas tecnologias. Não dá tempo. Esse tipo de mudança estrutural é o que a gente alega, ou que a gente classifica como sendo mudanças de longo prazo, tá? Então, desenvolver um novo produto não é simplesmente tirar da prateleira e começar a vender. Você vai ter que bolar uma solução, às vezes você tem que obter licença para colocar um produto novo e tudo mais. Tá, mas vamos ver lá as outras alternativas, né? Teve uma que ninguém marcou, então nem preciso analisar. Mas a segunda opção aqui, muita gente marcou. Vamos ver o que está dizendo aqui. Período de magnitude suficiente para que uma empresa disponha de todas as condições e se reposicione no mercado sem... Período de magnitude suficiente para que uma empresa disponha de todas as condições e se posicione no mercado
desenvolva novos produtos e adote novas tecnologias. O curto prazo não é suficiente para que isso aconteça, tá? Então, essa informação está equivocada. Se alguém tiver dúvida sobre alguma coisa, levante a mão, abra o microfone, peça para voltar, senão eu vou seguindo adiante. Professor, Pois não. não é bem uma dúvida, foi uma escorregada minha ao responder o questionário, porque eu sou do curso de administração, só que eu estou pagando na turma de economia. E lá no questionário eu coloquei administração. O que eu devo fazer? Continuar do jeito que está ou responder novamente? Ou não? Não tem problema não. Assim, isso daí vai dar um trabalhinho na hora que a gente for somar as notas todas, mas eu encontro o seu nome lá, não se preocupe não. Tá ok, obrigada. Essa derrapadinha às vezes a gente dá. Agora, vamos lá. A gente coloca naquela opção qual o curso que a gente está vinculado, ponto. Independente da gente estar matriculado na turma da noite de economia ou a gente está matriculado na turma de manhã de administração. Então, se você colocou lá economia, mas você, na verdade, é uma bacharel, vai se transformar num bacharel em administração, numa bacharela, desculpa, em administração, então, da próxima vez, você marque sempre administração, tá? Vamos lá. Questão 2. Qual das opções abaixo parece melhor traduzir a expressão técnica função de produção? Em palavras simples que melhor esclareçam seu significado. Gente, agora olha só que piada essa primeira resposta aqui. Trata-se de um construto pseudo-institucional hipotético que esconde de forma deliberada o caráter exploratório do sistema capitalista pós-moderno. Sabe o que isso aqui parece? Parece aquele personagem do Marcelo Adnet, que é um revoltado, assim, um cara que fica... Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas é uma figura bem engraçada. Gente, isso aqui não é simples. Além de ser uma afirmativa meio destrambelhada, isso aqui não é o que estava sendo pedido, né? O que estava sendo pedido era uma maneira de traduzir um conceito mais complexo numa coisa mais simples. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para colocar mais um aluno para dentro aqui. Tá, então essa não é a resposta. A outra vem assim: refere-se a diferentes papéis desenvolvidos pelos colaboradores de uma empresa, cada um com sua especialidade. Ora, essa pergunta aqui é uma espécie de uma casquinha de banana para quem não assistiu os vídeos. Por quê? Porque nos vídeos a gente não está falando de funções desempenhadas por determinados técnicos, gerentes e tal. A gente está falando de função de produção como sendo uma maneira de compreender a empresa como um todo. Então, lá não tem essa discussão sobre a função de um, a função de outro. Não é essa a discussão, tá? A expressão função lá está sendo usada como uma referência à função matemática, inclusive. Tá, a terceira alternativa, eu diria, refere-se ao papel desempenhado exclusivamente pelo empreendedor em uma economia de mercado. Aqui também, mais uma vez, não é o que a gente está tratando. O que a gente está tratando é esse aqui que 93% das pessoas identificaram. Trata-se de uma espécie de receita de bolo, ou seja, como se combinam ingredientes, insumos, para se gerar diferentes quantidades de produto, tá? Essa que é a resposta correta e a grande maioria de vocês percebeu aqui. Não hesitem em me mandar parar se a coisa está ficando esquisita. Questão 3. Sobre a lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes, puxa, que palavrão, hein? É correto afirmar que... Tá, então vamos lá, primeira resposta. É uma lei universal que se aplica a qualquer empresa em qualquer situação. Olha, gente, até parece, quando você fala lei, que é uma coisa que se aplica sempre, né? A lei da gravidade é uma coisa que se aplica em quase todo lugar do universo. Tá, mas não se trata aqui de algo que é universal. Essa lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes, que eu prefiro chamar só de rendimentos decrescentes, é aquela ideia de que se uma empresa tem uma estrutura de equipamentos, de maquinário, de galpão dada, essa estrutura está dada,
ela consegue ajustar a produção contratando mais uma pessoa, demitindo uma pessoa, ela consegue ali ajustar. Mas se ela quiser mudar a escala da sua produção, ela teria que parar tudo, desenhar um novo projeto, construir uma nova fábrica, e isso ia gastar 1 ano para entrar em operação. Então, a lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes diz respeito àquele período em que não dá para você extrapolar o uso dos seus equipamentos, que é o que a gente chama de curto prazo. Então, ela não se aplica no longo prazo. No longo prazo, se eu dobrar o tamanho da fábrica, se eu triplicar o número de equipamentos, ao contratar pessoas, eu posso ainda ter a produção crescendo. Então, essa ideia de rendimentos decrescentes é assim. A historinha que eu sempre gosto de contar é a história de uma oficina mecânica num bairro. Lá num bairro, o cara está lá, está vendendo muito, está recebendo muito pedido, toda hora chega carro, ele fala, poxa, eu vou contratar um outro assistente aqui de mecânica para mim, porque só eu e o outro mecânico não estão dando conta. Aí ele, pronto, coloca lá um assistente, o cara faz manobra nos automóveis, ele às vezes faz serviços simples, como trocar uma vela e tal, mas ele não é um mecânico, ele está mais ou menos ajudando o trabalho dos mecânicos mesmo. Só que se continua chegando mais carro para ser atendido, ele não vai resolver o problema dele só contratando mecânico. Por quê? Porque ele tem uma oficina, uma área, um número de equipamentos que é dado. Ele não consegue se ajustar. Então, se ele contratar mais gente, vai chegar uma hora que ele só tem custo a mais e não consegue atender muito mais cliente. É por isso que a gente chama rendimentos decrescentes. Na medida que ele tenta forçar a barra e contratar só mais gente sem mudar a estrutura física, chega uma hora que aquilo não traz retornos esperados, tá? Tá, então a segunda opção, que ninguém marcou, diz assim, ó, a regra jurídica, não tem nada a ver com isso. A terceira, a descrição que eu acabei de fazer, é uma regularidade que tende a ser observada no curto prazo, fazendo com que uma empresa tenha ganhos decrescentes a partir de certo ponto, nas tentativas de ampliar a produção sem mudar a tecnologia. Tá. Tecnologia, olha que coisa curiosa aqui, hein, gente? Sabe o que é tecnologia aqui? É uma proporção de tantas máquinas por trabalhador, ou tantos trabalhadores por máquina. Aquela razão, é uma concepção de tecnologia muito simples, muito básica, tá? A gente sabe que hoje tem tecnologias que são mais complexas, envolvem processos diferentes e tudo mais. Tá, então esse daqui a gente matou. Questão 4. A hipótese de concorrência perfeita é geralmente usada no início dos cursos de economia para simplificar a análise e permitir uma primeira compreensão de sistemas mais complexos. Qual das afirmativas abaixo é falsa nesse contexto? Então, a gente vê aqui que 86% das pessoas identificaram. Um grande número de concorrentes já garante a tal da concorrência perfeita. Então, essa é uma afirmativa falsa. Gente, para ter concorrência perfeita, é claro que a gente vai ter um grande número de concorrentes. Mas, por exemplo, a gente também vai ter que ter um grande número de clientes, de compradores. A gente também vai ter que ter condições como o produto que está sendo negociado nesse mercado ser homogêneo. O que é um produto homogêneo? Ora, se você, ao comprar um produto, você não consegue distinguir com clareza o produto que é fabricado pelo fabricante A ou pelo fabricante B, então esse produto é homogêneo. Se você sair da sua casa hoje e for aí para uma padaria, aí você pode comer o pão num lugar e falar assim, não, o pão aqui é bom, é macio e tal. Mas você vai para outra padaria, não, o pão daqui é bem melhor. Pronto, esse produto não é tão homogêneo. É possível uma diferenciação. É possível um padeiro falar assim, não, o meu pão é o melhor do bairro, por isso eu posso cobrar um pouquinho a mais do que os outros. Tá, então, na concorrência perfeita, a gente não tem essa possibilidade de diferenciação, tá? E uma última condição que a gente precisa mencionar sobre concorrência perfeita é a questão da existência de barreiras. Então, é uma condição hipotética, né? A gente adoraria que existisse essa concorrência perfeita, mas se ela existisse, qualquer investidor ou empresário que quisesse passar a operar naquele setor, ele poderia fazê-lo. Ele não teria barreiras como, por exemplo,
uma patente. Ah, não, para operar nesse mercado aqui você tem que pagar direitos autorais para o dono dessa patente. Um exemplo que a gente sempre dá é de commodities, né? Commodities tendem a ser bem homogêneas, existe um número muito grande de concorrentes, existe um número muito grande de compradores. Se você pensar no caso do milho, da soja ou do minério de ferro, mas assim, até o caso do milho, que é um mercado que parece de concorrência, mas não chega lá, a gente sabe, por exemplo, que o milho é tão homogêneo como ele é, porque ele é uma mesma variedade genética. Quando alguém vem aqui e compra o milho do Mato Grosso, ele compra um milho que é bem parecido, se não idêntico geneticamente, com aquele que está sendo produzido também no Paraguai. Então, ninguém consegue falar, eu tenho um milho especial e tal. Mas nesse caso, a Monsanto, que é a vendedora dessas matrizes genéticas, ela pode exercer aí um poder e influenciar o mercado. Pronto, já não é concorrência perfeita, tá? Então concorrência perfeita é uma circunstância, assim, muito ideal, muito utópica, e que a gente nunca vai observar em plenitude. Mas isso não significa que a gente não deva persegui-la, né? Não significa que um país não devesse se organizar tentando promover uma condição pelo menos próxima dessa condição da concorrência perfeita, tá? Então, a gente pega um país como o Brasil, em que você tem lá um mercado bancário, você tem 2 bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Juntos, esses 2 bancos têm quase 50% de todo o crédito, de todas as operações de empréstimos do país. Isso é muito distante de concorrência perfeita e, aliás, é uma situação que não tem concorrência. É por isso que a gente paga tarifas tão caras nos bancos, é por isso que muitas vezes a taxa de juros lá do governo pode estar 0 e a gente ainda, quando vai tirar empréstimo, paga 15, 20, 35% ao ano. Porque a gente não tem concorrência. Então só para confirmar aqui, na segunda opção fala assim, a situação não pode envolver produtos diferenciáveis. Isso é uma afirmativa verdadeira, E aqui, nessa pergunta, a gente está procurando a frase falsa. O terceiro, o mercado seria, nesse caso, de livre entrada, não haveria barreira tecnológica ou legal. Pronto, isso é mais uma afirmativa verdadeira, então a gente não está procurando ela. Não está a procurando. E a última diz, as empresas ficam sem qualquer liberdade para fixarem preços, elas veem o que o mercado opera e vão lá e seguem, e adotam. Então isso aqui, gente, essa última frase, ela é verdadeira, portanto, não é o que nós estamos procurando nessa questão. Mas deixa eu só falar rapidamente um comentário sobre essa pergunta aqui. A gente chama uma empresa em concorrência perfeita de uma tomadora de preço. Significa que ela não se sente poderosa o suficiente para fixar o preço da sua própria cabeça. Ela precisa olhar no mercado e falar assim, quanto que estão cobrando? Estão cobrando R$10 por esse produto, então eu vou ter que vender a R$10. Ela não pode fazer promoção, senão ela quebra, ela já está vendendo ali no osso, e ela não pode subir preço, porque ninguém vende. E aí isso me lembra um alerta que o Kerr me fez mais cedo, de dizer assim, olha, nessa condição de concorrência perfeita, ainda tem a ideia de que a informação é perfeita. Ou seja, qualquer comerciante que queira enganar o cliente, cobrar um pouquinho a mais, fica rapidamente evidente. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde se compra, onde se vende, quais são as qualidades. Então, a ideia de uma informação perfeita ainda é mais distante do que a gente vive hoje, né? Quantas vezes você não vê as pessoas fazendo aquela reportagem sobre Dia das Crianças, Dia dos Pais e tal? A reportagem é sempre assim, faça pesquisa. Nesse perfume aí, a gente viu diferença de preços de 200%. Você podia comprar esse celular a R$600 ou a R$1.100. Você podia comprar esse perfume a R$50 ou a R$120. Então, muitas vezes as pessoas tomam decisão com informação imprecisa, imperfeita ou incorreta. Então, essa situação do mercado de concorrência perfeita é mesmo hipotética e a gente a persegue, mas a gente sabe que é uma utopia. Por fim, vamos falar sobre a questão 5. Aí essa...
Oi? Pois não. Eu fiquei só com uma duvidazinha com essa questão anterior. Uhum. Depois que eu respondi, eu entendi que ela tinha meio que uma pegadinha, na verdade, né? Dizendo que eu entendi que esse primeiro estava errado, porque no caso estava certo, né? Mas o que o tornou falso, eu disse que só ele é o suficiente. Só que o que me pegou, que eu marquei justamente essa questão das empresas fixarem preço, porque eu vi essa parte, ficam sem qualquer liberdade. Aí eu entendi como se fosse obrigatório. Aí, tipo, preço, querendo ou não, a empresa ela meio que tem uma certa liberdade de criar. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu entendi agora essa explicação, que realmente tem a ver com o produto. Sei lá, um celular que tem um valor de mercado de R$600, então a empresa ela vai poder vender tanto a mais. Umas podem dar promoção, vender um pouco a menos, mas a minha dúvida foi muito essa, porque ficou como se fosse uma coisa obrigatória. Aí por isso que eu marquei ela como sendo fácil. Tá certo. Não, eu entendi. Como é seu nome mesmo? Desculpa, porque eu não estou vendo a tela. Karina. Karina, obrigado, Karina. Às vezes tem uma palavrinha assim na frase que joga a gente numa direção errada. Mas não se preocupe, não. Eu já vi que você entendeu, e o mais importante é que a gente vai aperfeiçoando. Até o questionário vai melhorar. Daqui a pouquinho eu vou lá e vou colocar uma palavra que não tenha esse tipo de possibilidade de interpretação, tá? Não, mas foi tranquilo, professor. Eu acho que realmente é uma situação hipotética, então, se é uma situação hipotética, então, cabe se falar assim, tão exageradamente. Se fosse uma coisa real, é que realmente não poderia. Verdade. Boa, bem pensado mesmo, né? E você me permite ser até rigoroso nessa questão. É que, na teoria, né, não estou falando da realidade, na teoria, as empresas ficam mesmo absolutamente impedidas de gerir preço. Se elas reduzirem em 1 centavo, nessa teoria, se elas reduzirem em 1 centavo o preço, elas quebram. Se elas subirem 1 centavo o preço, elas vendem 0. Tá? Então, é assim, uma circunstância que realmente não condiz com aquilo que a gente vê na realidade, né? A gente vê, muitas vezes, em alguns mercados, o consumidor com sensibilidade a preço, mas não é essa sensibilidade, assim, absoluta, né? Que qualquer mínima variação de preço o faria reagir de maneira drástica. Mas de fato, é uma questão teórica aqui, né? É um conceito. Quer completar alguma coisa, Kerly? Eu posso seguir? Não, acho que não. Acho que eu só quero... Não, eu fico assim querendo dizer que um modelo é uma simplificação da realidade, todo e qualquer modelo. E o modelo de concorrência perfeita, digamos assim, é o modelo mais básico, né, de comportamento de uma economia. Mas dizer o seguinte, a despeito de ser assim tão básico, muito útil, porque muitas vezes permite que a gente tenha insights muito claros sobre o comportamento da economia. Então, não é inútil estudar um modelo pelo simples fato de que ele tem esses pressupostos, digamos, irrealistas, não. Boa. Se sobrar tempo no final da aula hoje, eu vou contar a historinha do Marshall e o debate sobre concorrência perfeita. O pesquisador, o professor, um dos grandes líderes da economia e que ajudou a formatar esse modelo. Aí eu vou depois dizer como foi que ele fugiu das críticas que fizeram a ele, tá? Vamos ver se dá tempo. Questão 5. Ao explicar o gráfico abaixo, o professor Maia quase chorou de emoção. Por que você acha que ele vê tanta beleza na tal condição em que preço é igual a custo marginal, que é igual a custo médio? Gente, mais uma vez, essa não é aquela disciplina que nós vamos cobrar que você faça cálculo ou que você entenda profundamente o deslocamento de cada curva, tá? Mas o conceito é importante, então vamos tentar resgatá-lo aqui. A resposta certa, que está aqui, que 86 pessoas disseram, falaram assim: se o preço, né, considerando que o preço representa a disposição da sociedade a pagar certo valor, ele, o Luiz Maia, viu um sistema que entrega bens ou serviços àquele preço e que gasta o mínimo possível para fazê-lo. Pessoal, isso daqui é praticamente um enunciado daquilo que mais apaixona o economista. A grande contribuição da economia
é discutir a eficiência. É falar assim, como que a gente entrega para as pessoas aquilo que elas querem e a gente o faz sem desperdiçar. A gente o faz da maneira mais barata possível, mas entregando plenamente a satisfação. Tá? Então, a ideia que está por trás dessa condição, em que preço é igual a custo marginal, que é custo médio, ela também tem uma ideiazinha assim de equilíbrio. Vamos entender aqui rapidinho, tá, gente? O preço é o valor que um cliente paga. Se o preço for maior do que o tal do custo marginal, o que isso quer dizer? Quer dizer que o cliente está disposto a pagar mais do que custa para a empresa produzir uma unidade adicional. Ora, nesse caso, a empresa falaria, beleza, o consumidor está querendo pagar mais do que custa para mim produzi-lo. Então ele fala, beleza, vamos produzir mais e vamos vender para esse trouxa, ou perdão, para esse cara aí. Tá, então se isso acontecer, ele tende a aumentar, e ele vai fazer até a hora que o preço ficar igualzinho a custo marginal. Mas ainda tem também o caso oposto, suponha que o preço fosse menor do que o custo marginal. Então, o cliente, o cidadão, não está disposto a pagar aquilo que custa para a empresa para produzir aquela unidade a mais. Então, a empresa não vai vender. Sendo assim, ela recua no seu nível de produção e tende a voltar para esse ponto em que preço é igual a custo marginal. Luiz, posso fazer um comentáriozinho rápido? Claro, por favor. Oi. Eu acho que é muito importante esclarecer essa coisa de custo. Veja, e a empresa vai vender pelo custo do produto? Vai sim, vai sim. Porque nesse custo está incluído a remuneração do capital. Então, esse custo tem todo o custo de matéria-prima, tem todo o custo de mão de obra, todos os custos, mas nesse custo aí está incluído a remuneração do capital. Está dizendo o lucro da empresa. Quando eu digo preço e estou dizendo vender pelo custo, quero dizer, estou vendendo por um preço que remunera mão de obra, remunera matéria-prima, remunera o capital. Então, não é vender, quando eu digo vender pelo preço de custo, não é vender do tipo assim, não ganhou nada. Não, não. A empresa já nesse preço, estou imaginando que ela está remunerando o capital. Só não está ganhando mais do que a remuneração do capital, que seria aí o caso do lucro econômico. Eu digo isso porque isso eu sempre vejo que é um ponto que sempre causa debate. A empresa vai vender pelo preço de custo, sim. Desde que eu estou falando já aí a remuneração do capital, ok. Beleza, Luiz, obrigado. Boa lembrança. Essa é uma dúvida que às vezes aparece mesmo, é bom lembrar. Pessoal, e aí vamos entender por que 8 pessoas marcaram aquela opção lá do final. Aí está dizendo assim, o que agradou o professor foi mostrar que o lucro da empresa representada era nulo, era lucro zero. Então, pera lá, vamos voltar aqui às palavras do Kerlin. Esse lucro que ele está falando é lucro econômico zero. O que é lucro econômico zero? A gente vai até falar deles daqui a pouquinho de novo, mas lucro econômico zero significa que a empresa está pagando a conta de luz, está pagando o salário, está pagando o salário mais caro lá, do participação no lucro lá do presidente da empresa, e ainda está pagando para o dono ou para o investidor daquela empresa uma taxa de retorno que é ali, né, não é uma Brastemp, mas é suficiente para ele falar, não, tudo bem, não me frustrou. Eu fui atendido na remuneração que eu esperava. E ele não tinha onde arranjar melhor do que aquela. Justamente, ele não tinha uma alternativa melhor do que aquela. Então, aqui, gente, o economista, ele não tem prazer em ver uma empresa tendo lucro zero. Ele não tem prazer nem desprazer. E mesmo que a gente estivesse falando no lucro contábil, essa ideia de ver de maneira, né, preconceituosa ou achar que lucro, de alguma forma, é um símbolo de ganância, de um vício e não de uma virtude, isso tudo é uma bobagem, gente. Nós precisamos entender que num sistema econômico, como diria lá o Adam Smith, o pai da economia, não é o coraçãozinho bondoso do padeiro que vai fazer o pão ficar gostoso. Não é o presidente da Ford
ser um cara tão preocupado com as pessoas que vai fazer com que o carro seja mais seguro. O que faz tudo isso acontecer, o que faz com que o consumidor seja atendido, é a pressão que uma empresa tem ao estar no mercado. Então, a ideia de lucro, ela não, para um economista, a não ser que seja um lucro artificialmente mantido, né, mantido com um cerceamento da concorrência. Vamos pegar um exemplo que está na cabeça de todo mundo aí, né? A gente toda hora fala de cartel dos postos de gasolina. E fala, não, é o sujeito que começa a praticar preços mais baixos na gasolina, ou ele está batizando a gasolina, está colocando água, colocando álcool, sei lá o que ele está fazendo, ou ele acaba sofrendo um atentado, alguém vai lá e assalta o posto dele, ameaça a família dele, porque tem um cartel e todo mundo pratica o mesmo preço. Então, se a gente está numa circunstância em que a concorrência é deliberadamente limitada, cerceada, aí a gente não vê beleza nenhuma nesse lucro, não. Mas se um cara aparece como Steve Jobs e lança toda uma linha de produtos que revoluciona o mercado de eletrônicos, e centenas de milhões de pessoas vão se favorecer, vão se beneficiar daquilo ali, que esse cara tenha lucro, eu acho que é ótimo. Tá? É claro que a gente gostaria que esse lucro não fosse eterno, corria risco até do Steve Jobs ficar acomodado e não desenvolver coisas novas. Mas isso vai voltar depois lá na historinha que eu vou contar para vocês do Marshall. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões? Não se aperreie se você errou uma ou duas questões. Aqui e ali, essas coisas às vezes podem nos levar a derrapar. É por isso que a gente também tira a média. A sua nota vai ser calculada com a média de 8 exercícios. E é por isso também que a gente joga fora 2 questões ou 2 questionários antes de calcular essa média. Estou vendo que o mineiro Luiz está virando mesmo pernambucano. Já conhece a bela palavra aperrei, maravilhosa palavra, está virando pernambucano, hein, Luiz? Eu vou aprendendo com quem sabe. Aperrei é bela palavra. Aperreio é uma das minhas favoritas, viu? Aperreio é boa. O que eu não gosto é quando a pessoa fala assim. O que eu não gosto é quando a pessoa fala arregar. Porque parece arregueiro, parece que é um tipo de checheiro, não é isso? Alguém que não paga as suas contas e tal. E mais com o seu sobrenome aí não dá certo. Como eu tenho um dos meus sobrenomes é Arregui, aí fica parecendo que eu tenho alguma coisa a ver com isso aí. Mas vamos lá. Aperreio é clássica, né, Karina? É mesmo. Gente, perguntas, comentários sobre esse primeiro exercício. Acho que foi tranquilo, né? A maioria de nós aí tirou de letra. Se você, mais uma vez, derrapou aqui e ali, não se preocupe, você vai ter tempo de recuperar. Então, eu vou passar a bola agora para o Dr. Kerli. Dr. Kerli, você quer compartilhar a sua tela ou eu compartilho a minha? Deixa eu tentar aí a minha aqui, que eu fico vendo numa versão maior, mas qualquer problema você abre aí a sua. Tá bom, vamos lá. Então, gente, enquanto ele está ali apertando os botõezinhos, só para lembrar, tá? Naquela primeira aula expositiva dessa semana, o professor fez uma explicação assim, poxa, olha esse exemplo aqui, os custos dessa empresa, ela tem um equipamento, tem um prédio, tem não sei quantos funcionários da linha de produção, tem não sei quantos outros funcionários que estão na gestão, cada um tem um salário assim, assim, assado. Vamos calcular o custo total e vamos dividi-lo em custo fixo total e custo variável total. Então, esse exemplo ele acaba nos permitindo comentar uma série de questões importantes, então ele é muito mais do que parece, tá, gente? Parece que é só uma questão de substituir número na fórmula. Mas e aí, tá vendo alguma coisa, Luiz? Eu estou vendo a sua tela sendo compartilhada, mas não o documento. Uhum. Você interrompa aí e parar a apresentação. Abrir o documento de novo. Abra o documento lá numa janela do Word
Aí você vai clicar na opção apresentar agora. Apresentar agora e tudo, mas... Aí então, tem que aparecer a opção do Word, na hora que você fazer o apresentar agora. janela. Eu não estou vendo. Não apareceu o documento. Ele está aberto no Word? Está aberto no Word, sim, mas eu vou tentar pela última vez agora de... Ok, se ele não aparecer, beleza. Abertíssimo no Word, vamos ver. Não faz diferença aqui, deixa eu ver aqui mais uma última vez. Apresentar agora. Uma janela. Exercício livre corrigida, compartilhar. Ó, agora veio. Beleza. Então vamos a ela. Pronto. Primeiro lembrar que essa resolução é daquele exercício que apareceu na aula anterior, que você vai lembrar, uma empresa com uma função de produção, que tinha 150 empregados e que trabalhavam com salário médio de 1.200, 20 empregados com salário na administração 2.000 mensais e 5 empregados na gestão superior com 12.000 de salário. Estou relembrando os dados. E lembrando que a gente referia que todos eles recebiam 13 salários ano. Beleza. Essa empresa tinha a característica de ter máquinas e equipamentos no valor de 3 milhões, veículos no valor de 1.200.000 e um galpão de 500.000 próprio. Mais características. As máquinas foram financiadas, isso é o custo de oportunidade, a juros de 12, os veículos de 10 e o galpão alugado por 2.000 ao mês. Ok. E os dados de depreciação, 12 anos para máquina e equipamento, veículos 8 anos e galpão 25 anos. Então, o exercício era calcule o custo total dessa empresa, separando em custo fixo e custo variável. Ok, a gente aprendeu aqueles dados todos lá, aqueles conceitos todos, e fizemos um exemplo para permitir que acompanhássemos essa resolução. Então, primeiro, nós vamos resolver a questão dos custos variáveis, né? Essa primeira aqui. E se lembra aqui, daqui essa forma para calcular o custo médio. Lembrar que isso é um custo médio ponderado, porque eu estou dizendo que ômega 1 é igual a 1.200, mas eu tenho aí uma quantidade enorme. Tenho essas pessoas todas, 150 pessoas que ganham 1.200. O salário do 2.000, ok, mas eu tenho somente 20 pessoas. E um salário bem maior, mas de 12.000, mas eu tenho 5 pessoas. Ok. Primeira coisa, tem que lembrar que eu vou calcular um valor médio da unidade de trabalho, e que isso vai dar um número entre 1.200 e 12.000, óbvio. E deve dar um número bem mais próximo de 1.200 e 12.000. Por quê? Porque tem muito mais gente ganhando 12.000. Então, para fazer esse cálculo, tudo que eu tenho que fazer é substituir os valores que eu já tinha na fórmula explicitada, que é meramente uma média ponderada pelo número de pessoas que ganham salário. Fizemos essa substituição e deu 1.600. Ok, mas aí eu tenho um custo médio mensal do fator trabalho. E aí eu vou dizer, sim, mas os dados que eu vi lá de custo de oportunidade, de depreciação, estava tudo anual. Então, ao invés de eu passar aquilo tudo para mensal, botar aquelas taxas tudo para mensal, é melhor eu pegar esse salário, esse custo mensal aqui do trabalho e passar para anual. E multipliquei por 13. É claro que eu podia já ter posto na fórmula, cada um multiplicado por 13. Só que eu ia fazer essa multiplicação várias vezes. Então, primeiro eu preferi fazer o cálculo mensal, 1.600, e depois que tinha o valor mensal, multipliquei por 13 e tinha o valor anual de 20.800. Beleza.
Aí já calculei uma parte do problema de uma maneira muito simples, que é calcular o custo médio mensal, o custo médio anual, o custo anual da unidade de trabalho. Beleza. Lembrando sempre, ninguém nessa empresa recebe R$ 1.600. Ninguém. Está dizendo, é como se estivesse compondo uma unidade de trabalho, que uma grande parte dela era da pessoal da produção, uma parte era do pessoal da administração e uma pequena parte do pessoal da administração superior. Essa unidade aqui de trabalho, essa unidade média, que vai ser o salário médio, recebe um salário médio de 1.600, mas não existe, na realidade, ninguém com essas características. Repetindo, quando eu digo que na família média recifense existem 4,12 pessoas, é claro que família nenhuma tem 4,12 pessoas, no entanto, representa. Então, isso aqui também representa uma unidade de trabalho que recebe, em média, 1.600, embora ninguém receba isso e não exista isso, mas dá uma boa ideia para a gente do que é a média, o trabalho, a média do fator trabalho. Multiplicado por 13, vou ter 20.800, que é o custo do fator trabalho. Beleza. Mas eu estou querendo calcular, na verdade, é o custo total. O custo variável anual, eu já sei, como é que eu vou calcular? 20.800 é o custo médio da unidade de trabalho. Claro, agora eu vou ter que multiplicar a média, o valor médio, pelo valor de pessoas, o número de empregados, que era 175. Porque se em média, se ganha 20.800 por ano, se eu quiser saber o custo total por ano, eu vou ter que pegar essa média e multiplicar por... Se eu disser que a renda média dos alunos desse curso é de R$ 1.000, se eu quiser saber a renda total dos alunos, vou ter que multiplicar esse 1.000 pelo número de alunos, mesma coisa. O custo médio do trabalho aqui, calculamos, e aí eu tenho que colocar, multiplicar por 175, que é o número de pessoas, para obter o custo variável total anual. Beleza, uma parte da questão está resolvida. Bom, não tem muitos ganhos aqui. Por quê? Porque você poderia, e você deve tentar, pega aqueles dados lá e calcula esse total da mão de obra. Pega simplesmente o número de pessoas, multiplica por 13, multiplica pelo salário e vai somando, vai dar exatamente esse mesmo valor, 3.640 e tal. Qual é a vantagem do que a gente está fazendo? A gente está fazendo, tem duas vantagens. A vantagem, primeiro, que você vê de uma maneira formal que você pode generalizar. E segundo, uma coisa que você pode também automatizar, você pode botar em qualquer programa, em qualquer planilha, essa fórmula aí, e aí nessa planilha abre lugares, se você está trabalhando na empresa, abre lugares dos valores, basta você ir substituindo os valores e automaticamente a planilha vai calculando aquilo lá. É diferente de você ter que calcular cada vez. Então, permite tratar dessa maneira do problema. Primeiro, permite tratar de uma maneira organizada. Isso significa que estou tratando da mesma forma, pela mesma metodologia, o custo do variável, o custo fixo. E a outra é que permite você automatizar isso numa planilha, num programa, onde for preciso. Ok, então já temos agora o custo variável total anual de 3.640.000. Precisamos agora calcular a oportunidade e depende da depreciação. Está me ouvindo? Deu uma travadinha, volta um minutinho aí só. Você falou assim, agora vamos para o custo fixo. Aí deu uma travadinha. Pronto, eu bati aqui no fio que está... Beleza. Está me ouvindo bem? Tô, voltou. Voltou. Pronto, foi só um toque aqui no cabo que não devia ter tocado. Então, o custo do cálculo do capital, o custo do capital depende, claro, da taxa do custo da oportunidade e da depreciação. Quanto maior for a oportunidade, mais caro está o meu capital. Claro, se eu apliquei 100 mil numa coisa e tem onde obter 2%, pô,
eu só posso aplicar em algo que me renda mais do que 2%. Então, quanto maior for a taxa de custo de oportunidade, maior vai ser o custo do capital. Eu vou querer uma remuneração maior. Eu tinha onde ganhar mais, por que eu ia botar aqui? E o outro é o custo da depreciação. Quer dizer, quanto maior for a depreciação, é por isso que está tudo no numerador, quanto maior for a depreciação, também maior vai ser o custo do capital. Então, está aí também aí uma média ponderada pelo capital. Mesma coisa. Eu estou juntando agora custo de depreciação e custo de oportunidade, ponderando pelo capital. Claro, digamos, o capital das máquinas e equipamentos, ela tem um custo de oportunidade de 12%, essa vírgulazinha, esse apóstolozinho aí que aparece foi sem querer. Então, o custo de oportunidade é de 12%, quer dizer, 12%, e foi de onde o cara obteve fundos para financiar. A taxa de custo de oportunidade dos veículos é de 10%, também a taxa que ele obteve, e o custo de oportunidade aqui está um pouquinho mais complicado, e vamos ver. Eu quero saber qual é o R3, quer dizer, esse número não foi dado. Não foi dado, mas foi dado quanto eu pagava de aluguel. E aí, presta bem atenção, ali estava aluguel mensal, mas eu estou trabalhando com dados anuais. Então, eu tenho que pegar esse aluguel mensal, multiplicar por 12, então sei que é 24 mil por ano de aluguel. E que taxa é essa? Ora, se o imóvel vale 500 mil no mercado, 24 mil em cima de 500 mil deu 0,05, ok. Beleza. E o valor do capital está dado, K1, 3 milhões das máquinas e equipamentos, K2, 1 milhão e 200 mil dos veículos e 500 mil das instalações. Ora, vamos agora para o cálculo, precisamos ainda dos Ds, que é o cálculo da depreciação. A gente está usando uma depreciação linear, de modo que, se eu digo a você, se um bem se deprecia 10% cada ano, qual o tempo que ele precisa para depreciar totalmente? Claro, 10 anos, 10, com 10 anos ele está depreciado. Então, se perguntar, uma taxa de depreciação 10%, quantos anos gasta? 10 anos, não tem dúvida nenhuma. Pronto. Só que se eu falar agora uma depreciação, um período de depreciação de 27 anos, 28 anos e 6 meses e tal, já começa ficando mais difícil de achar a taxa de depreciação. Então, para resolver isso de uma maneira como por todas, da mesma forma que eu calculo uma taxa para 10 anos, que é 1 sobre 10, que é 0,10, também para 8 anos é 1 sobre 8, e 25 anos, 1 sobre 25, que é 0,04. Então, a depreciação é simplesmente 1 sobre o tempo. Então, beleza, não tem dúvida nenhuma, estão aí calculados as taxas de depreciação, está calculado lá os custos de oportunidade, o único, e foi um pouquinho mais complicado, foi o custo de oportunidade do imóvel, né, porque eu não dei direta a taxa, para você ver como é que a gente obtinha essa taxa, no caso de ter somente o valor de mercado do aluguel, quer dizer, é um grande avanço dos economistas. Quer dizer, eu não estou pagando aluguel, o imóvel é meu, e, no entanto, os economistas são capazes de calcular um custo de oportunidade. Imagina que o cara está pagando o valor de mercado, ver quanto é que ele pagaria no ano e ver quanto isso representa em cima do valor do imóvel. Então, aquele imóvel de 500 mil é capaz de render 5% durante o período. Então, meu amigo, de um ano. Então, essa é o custo de oportunidade dele. De modo que agora tudo que eu tenho para cá fazer agora é substituir em R, né? R estrela, substituir os valores. R1, 0,12 mais D1, depreciação, que multiplica 3 milhões, mais 10%, que é o financiamento dos veículos, mais 0,125, que é o tempo de depreciação dele, que é 1 sobre 8, e aqui
e multiplica 1.200.000, que é o valor dos veículos, mais 0,05, que é o custo de oportunidade que acabamos de calcular do imóvel, mais a depreciação do imóvel, que é em 25 anos, que é 1 sobre 25, que é 0,04, vezes o custo dele, que é 500 mil, o valor dele, de modo... Tá, claro que temos que dividir, né, por K1 mais K2 mais KN para encontrar o valor médio. E encontramos o valor médio, né, de 924 mil, que nesse caso aqui já é o valor anual. Se lembre que todos os cálculos que eu fiz aqui são anual. Eu não preciso ficar por 12 para obter o valor anual, porque tudo se lembre que aqui é tudo 12% ao ano, depreciação em ano, está tudo em ano. Então, eu já obtive a taxa em ano. Então, o custo fixo, então, 924 mil, e o custo total vai ser, então, custo fixo mais custo variável, que é 924 mil, mais 3.640.000, que deu esse valor, 4.564.000. Pronto, então, aquilo que parecia um problema complicado e tudo, não está aí resolvido. Aí você diz, muito simples. É, muito simples. Mas, de manhã, nós comentamos um pouco sobre isso, esse conceito de simplicidade. Eu falei até para o Luiz, de um amigo, que chamava isso uma das pequenas tragédias da vida, que o que a gente não conhece, a gente tende a considerar como extremamente difícil. O que a gente não sabe é extremamente difícil. E o que a gente sabe, a gente considera como extremamente fácil. É uma grande tragédia. A gente passa um tempo enorme trabalhando, pensando, amadurecendo, para descobrir que o que a gente sabe é nada, é uma obviedade. Mas tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece é simples e óbvio. Mas esse óbvio, às vezes, demora muitos anos para se tornar óbvio. Então, a gente só pode dizer que essa questão é simples porque a gente aprendeu a ideia de custo de oportunidade, porque a gente aprendeu a ideia de depreciação, porque a gente já sabia a ideia de custo médio. Quer dizer, tem muita coisa num cálculo como esse. E essa ideia de custo de oportunidade, por exemplo, a gente sabia sobre passar de um bem que era próprio, como o imóvel, isso foi capaz de calcular o aluguel e depois calcular a taxa de o custo de oportunidade. Quer dizer, temos que fazer as duas coisas. Primeiro, não achar que tudo é impossível, difícil, tudo. Depois, ok, enfrentar essa tragédia, essa pequena tragédia da vida. Quer dizer, você trabalha como um burro, trabalha, e uma bela hora você diz, pô, é óbvio, é claro que isso é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Mas hoje mesmo eu estava aqui com o Luiz e chegou um cara aqui na aula e, por acaso, chegou 3 caras da Vivo, uma confusão, para lá, eu estava aqui no escritório, mas senti, porque caiu 2 vezes e tal, e o sistema que ele estava montando lá, pô, que negócio enrolado é esse? Até que uma bela hora, eu falei, peraí, deixa eu desenhar esse negócio aqui, deixa eu ver o que é que tá... Na hora que eu vi como o sistema funcionava, eu falei, pô, esse negócio é simples. É simples porque você viu como funciona e coisa e tal. Na hora que eles estavam mexendo lá, que eu não sabia exatamente o que eles estavam fazendo, aquilo parecia uma coisa extremamente complexa. Então, isso realmente é uma pequena tragédia. Tudo que a gente sabe é simples, tudo que a gente não sabe parece muito mais difícil do que é na realidade. Beleza, então tá aí o exercício resolvido. Espero que tenha se tornado... não acho que não ficou totalmente simples, não me acho um professor capaz de ensinar uma coisa tão bem que você ache de primeira cara que está muito simples, a não ser os alunos estão muito mais inteligentes do que eu. Mas, de uma maneira geral, eu espero ter tornado mais claro e que você, agora, repetindo o exercício, e eu peço que você repita, porque em alguns cálculos lá eu aproximei, fiz umas aproximações indevidas, exatamente para que você repita e me diga o valor exato. Eu quero que você me diga o valor exato, bem próximo, fiz arredondamentos mínimo, para você ir fazendo suas contas aí, repetir, eu quero que você repita e me diga
que valor você encontrou nesse exercício. Acho que vale a pena você fazer isso. Acho que vale a pena você repetir. O guia está perfeito aí, 90, está tudo correto. Pequenos ajustes que você diz, não, professor, não deu esse valor, não, está diferente 40, 50 unidades do seu e tal. Faça a conta e me diga exatamente quanto deu o seu. Uma garota de manhã fez o exercício todo, enquanto a gente estava conversando aqui, ela falou, o valor exato é, pá, e ela me deu exatamente o valor exato. Então, vocês repitam por aí, vai dar e me deu o valor exato, muitíssimo, se você me desse esse valor que eu dei, eu também estava muito satisfeito, mas você pode encontrar um valor mais refinado ainda, e para você não repetir o problema todinho exatamente igual, repita e faça um pouquinho as aproximações melhores do que eu fiz, e você vai ter um valor melhor do que eu obtive. Se você fizer isso, ficarei muito satisfeito. E se você chegar e dizer, professor, mas era muito fácil mesmo, eu falei, beleza, então realmente valeu a pena, porque se achou que é fácil, é porque dominou os conceitos e os cálculos. Ô, Kelly, pois não. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu acho que entre as várias coisas que a gente consegue ver com um exercício relativamente simples, né? Não é tão simples assim, a gente viu, mas um exercício que depois que a gente vê a solução, ele parece mais simples. Eu gosto muito daquela ideia de como a gente fez o cálculo do numerador aí na última equação, porque a gente falava assim, Rzinho 1 mais D1, tudo dentro do parênteses, multiplicando pelo valor daquele capital. E eu gosto muito dessa ideia porque você pensa assim, imagine uma pessoa que tem um apartamento e esse apartamento vale R$200 mil. Ela poderia aplicar esse dinheiro e vamos dizer que lá no mercado financeiro ela ganhasse 5% ao ano. A nossa tendência é falar assim, bom, então essa pessoa pode alugar esse apartamento, né? Em vez de vender, pegar o dinheiro e aplicar, ela pode alugar esse apartamento, mas ela vai querer 5% de 200. E nesse exercício a gente vê que isso não é suficiente, que o sujeito vai ter que cobrar no aluguel o valor da depreciação, para que ele não perca com o passar dos anos, né? Trocando de inquilino, ele vai ter que fazer a pintura, a cada 20 anos ele vai ter que trocar a fiação elétrica. Então, no aluguel, não pode estar só a comparação com o que ele obteria aplicando o recurso no mercado financeiro. Em outras palavras, naquele termo lá, não pode estar só o R1. Tem que estar o R1 mais D1, né, que é uma taxinha de depreciação, que ele cobre, que aí ele vai repor a perda, o desgaste do equipamento dele e vai ter o retorno semelhante ao que ele teria lá no mercado financeiro. Então, eu acho que isso acaba criando essa noção que a gente quer fortalecer aqui de custo de oportunidade. O que ele podia fazer com o dinheiro dele, mas também, no caso ali, a realidade da aplicação do capital, porque isso é o que acontece dentro de uma empresa. E se a gente vai numa empresa pequenininha, mal gerida, às vezes o empresário não vê isso. O exemplo mais claro dessa empresa pequena, mal gerida, são os Uber. Eu, que era até a pandemia, eu tomava em volta de 6 Uber por dia, eu era um grande usuário do Uber, perdi esse contato para mim é um contato muito rico, eu aprendi muita coisa do meu curso de economia de empresa, vários exemplos eu tirei das conversas com o pessoal de táxi, porque era tudo gente que com experiência, coisas de custo de transação, aprendi com um cara que era motorista de Uber, que tinha sido a vida toda trabalhado nos jornais e tudo, muita coisa importante. Mas o fato é que quando eu começava a falar sobre lucro, sobre o que ele estava ganhando, sempre achava que o Uber era melhor do que as outras alternativas que ele tinha, mas raramente falava em depreciação. Muito raramente. Tem uma boa ideia de custo-oportunidade. Não, porque eu fazia isso, fazia aquilo, deixei de fazer aquilo, agora estou no Uber e tal. Cadê? Eu via claramente a ideia de custo-oportunidade, mas quando fazia as contas, ele tinha um carro que ele tinha uma depreciação muito
pequena, e com o uso, ele começou a ter o carro se depreciar muito mais rapidamente e tudo mais, e quando ele fazia os cálculos dele, os cálculos otimistas, geralmente esquecia a depreciação. Eu, quando podia, quando tinha tempo e espaço, sempre fazia um comentário que, não para desanimar o cara está batalhando lá, mas se lembra também que tem que repor, tem reposição, sei que tem e tal, mas é fato. O custo de depreciação precisa ficar consciente, e o custo de oportunidade precisa aprender a raciocinar com essa ideia de custo de oportunidade. Então, aquela velha ideia, você tem um apartamento em João Pessoa, em Recife, e mora nele, acha que não tem custo nenhum. Se você vai morar em outra cidade e aluga esse apartamento e paga o custo outro, aí você vê que você estava deixando de ter aquele aluguel pelo fato de você estar morando lá. Então, essa ideia é uma ideia de custo de oportunidade. Então, uma boa pergunta seria, qual o custo de oportunidade de estar assistindo essa aula? Qual o custo de oportunidade? Eu não pago nada, a universidade, a internet, mas isso tem um grande custo de oportunidade. Grande custo de oportunidade, que vai depender de cada um, da utilidade de cada um. Eu não sei o que é que Karina poderia estar fazendo agora, ao invés de estar assistindo essa aula. A melhor coisa que Karina pudesse estar fazendo agora, ao invés de estar assistindo essa aula, é o custo de oportunidade dessa aula. Então, o custo de oportunidade de Paulo poderia estar falando com a família dele, se eu não estivesse aqui, eu estava falando com a minha família em Cabo Verde, estava conversando, tá, beleza. Então, esse é o custo de oportunidade de Paulo estar nesse curso, nessa aula aqui. Então, cada um cara que tivesse e encontrar com a namorada e tal, por exemplo, meu custo é alto, deixei de encontrar com a namorada porque tenho que assistir essa aula, querendo me livrar dessa cadeira e tal, tudo mais. Então, cada um tem um custo. Então, os economistas brincam, não brincam, os economistas dizem seriamente, de uma forma aparentemente brincalhona, que não há almoço grátis. Quer dizer, esse curso não é grátis para ninguém. Todos estamos aqui, temos custo nesse curso. Custo de oportunidade. Se eu não estivesse dando essa aula, eu estaria fazendo o quê? O que é que eu ia fazer? Eu lhe digo, estaria caminhando, correndo, qualquer coisa desse tipo. Então, esse é o custo, é a melhor coisa que eu ia fazer com o meu tempo agora, se eu não estivesse dando essa aula. Ainda vou tentar fazer depois. Não sei se os parques vão estar abertos. Mas a rua está. Tem que ter essa ideia de custo de oportunidade. Quer dizer, os economistas dizem, não há almoço grátis. Nesse sentido, que tudo tem um custo de oportunidade. Tudo tem um custo de oportunidade. Não há, inclusive, me desculpando, a Lua está muito bonita, que quem corre, quem anda, olha para a Lua anda muito bonita, mas até as nossas decisões eróticas, sentimentais, têm custo de oportunidade. Se você se decide por alguém, aquela pessoa tem claramente um custo de oportunidade. O custo de oportunidade é a segunda pessoa que, se você dissesse não fosse esse, ficaria com aquele ali. Então, aquele é o custo de oportunidade quando você fica com A e não com B. Então, B é o custo de oportunidade de você ficar com A. A pessoa que você ficaria B se você não tivesse ficado com A. Então, tudo tem um custo de oportunidade. Isso não significa que nós sejamos utilitaristas, extremados, não, mas o fato é isso, tudo. Se você vai numa boca livre, você tem custo de oportunidade. Você chega numa boca livre, se você bebe cerveja, tem um custo de oportunidade que você não vai beber uísque. Se você escolheu comer aquela comida todinha, é o custo de oportunidade, você poderia ter comido outras coisas, ou não ter comido, e ter comido mais na sobremesa, ou ter, em vez de comido, bebido, ou ter... Então, tudo que a gente faz tem um custo de oportunidade. É por isso que os economistas dizem que não há almoço grátis. Então, morar no seu apartamento próprio tem um custo de oportunidade. Boa, muito boa. Então, gente, olha só, antes da gente passar para os dois temas e meiozinhos antes de terminar, a gente quer falar um pouquinho sobre os vídeos que vocês devem ter assistido, mas deixa eu saber se tem alguém aqui com alguma pergunta, alguma dúvida sobre algo que a gente já falou até agora. Professor, tenho dúvidas sobre esta questão, mas eu acho que era a Karina lá atrás. Melhorou, Karina? Ah, não, isso foi sobre a outra, foi na época da lista.
Outra questão da lei. Agora que eu vi. Foi E 19. sobre a resolução do problema? Nenhuma dúvida, algum ponto que queira esclarecer? Acho que você matou a pau. Particularmente, eu treinar um pouquinho, em princípio. Eu fiquei muito de dar fórmula, então a gente vai meio pegar os dados e passar para a fórmula. Em princípio, é tranquilo, mas... E dizer no grupo o valor que obteve. Para que os outros chequem para ver se também é parecido com o valor, se foi o mesmo e tal. Então, aí, no caso, põe no grupo. Eu vídeo gravado ainda, mas eu vi que tem um vídeo que você vai falar dessa forma, né? Esse doc de PDF, de Word aí, tem como disponibilizar? Claro, vai ser disponibilizado, claro. Quero só que vocês façam e chequem e publiquem no grupo e troca, o meu deu tanto, e comparem onde é que ficou a diferença e tal, porque é isso que você tem, que é o processo de aprendizado, ok? Boa. Muito bem. Então, gente, a gente tem 2 materiais que a gente colocou lá. Um é de um pesquisador britânico, que infelizmente já é falecido, o nome dele era Hans Rosling, e ele trabalhou durante muito tempo mostrando a importância da visualização de dados. E aí o primeiro vídeo chamava 200 países, 200 anos em 4 minutos. Poxa, imagina, trazer tanta informação em 4 minutos, né? E aí, ali a gente observa uma espécie de uma evolução de como que as economias foram crescendo de tamanho, né, com populações cada vez maiores, geração de riqueza cada vez maior, mas também como que elas foram, de alguma forma, migrando para um padrão de vida melhor, uma longevidade maior, vivendo mais tempo e tal. Então, a gente gostou muito de colocar aquilo ali, porque essa é uma visão de longo prazo. Muitas vezes as pessoas discutem economia sem pensar nas consequências de mais longo prazo das suas escolhas. Então, eu não sei se Kelly quer fazer algum comentário, mas aquele vídeo ele é muito interessante por isso. E se você o assistir assim cuidadosamente, você vai perceber a trajetória que cada país teve. Então, aquelas bolotas maiores, assim, representando populações grandes, né, da China, enfim, dos Estados Unidos, do Brasil, você vai ver mais ou menos como que elas cresceram, em que ponto que elas estão ao longo de 200 anos, tá? Então, eu acho que é um pouco da mensagem que a gente passa quando a gente começa a pensar na empresa no longo prazo. Então, embora aquilo ali não seja diretamente uma visualização do papel da empresa, mas a gente consegue entender que esses 200 anos houve uma grande diferença na maneira como a sociedade organizava a sua produção. Então, a gente observa que, com o passar de longas décadas, né, de muitas e muitas décadas, a gente desenvolve novas tecnologias, desenvolve novas soluções, amplia o rol de possibilidades da experiência humana, alcança necessidades que ainda estavam inatendidas, e eu acho que isso nos permite ter uma admiração um pouco maior sobre a função que a empresa tem na sociedade. A gente, ao longo dessa disciplina, vai voltar a essa mensagem, né, do papel das empresas no longo prazo e como que, de alguma forma, isso caracteriza mesmo uma etapa da civilização humana. A constituição de empresa e aqueles países que negaram a importância da empresa, o que aconteceu com eles. Basta você seguir a dica, por exemplo, e procurar lá ver o que aconteceu com a China nos anos 50, 60 e 70. Antes dela virar essa potência toda que a gente vê hoje, durante muitos anos ela esteve sob uma ditadura comunista e que, obviamente, não permitia a manifestação desse poder que a empresa tem, essa capacidade de libertar o poder da criação humana. Então, acho que vale a pena. Quem ainda não assistiu, fique ligado, porque é um videozinho curto de 4 minutos, extraordinário, né, Kelly? É extraordinário. Extraordinário. A gente nem acredita em algumas histórias da China. Eu, recentemente,
em São José dos Campos, eu estava em São José dos Campos e tinha um amigo de muitos tempos atrás, Milton, que sempre trabalhou nessa parte de espacial e tudo, e trabalhou na China nos anos 80 e tal. E encontrei com ele, fomos ficar lá conversando, num restaurante alemão, conversando, tomando chopp, e ele, com um ar muito lamento da minha idade, o Milton acabou de aposentar 2 anos atrás e tudo, e o Milton dizendo uma coisa assim, com um pouco de desalento, dizendo assim, puta merda, cara, puta merda. Quando eu me lembro que a gente estava na frente da China, nos foguetes, ele passou 1 ano, 2 anos na China, esse negócio, uma base militar super fechada, super trancada, tudo. E dizendo, pô, quando eu me lembro, a gente estava na frente deles. Regina, minha mulher, está entrando aqui, que estava também na mesa, e ele lamentando, pô, a gente estava na frente, cara, a gente que ensinava aqueles caras, e hoje, quando eu olho, os caras foram para o mundo, e a gente ficou. É impressionante você ouvir isso dentro de uma geração, né? Um cara que, da minha idade, que eu vi trabalhando a vida todinha, dizer um negócio desse. A gente ficou para trás, eu não acredito que aqueles caras estão botando foguete no espaço, na área dele, que era nessa parte aí, foguete no espaço, blá, 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 e a gente brincando aqui, praticamente, se ele falou, se brincar, a gente está muito próximo do que estava nos anos 90, mais ou menos. É brincadeira. Dói você ouvir Estagnação. Hã? A estagnação. Exatamente. Do patamar, né, da qualidade. Se eu contar uma história mais animadora também, tem que lembrar a todos esses que Pernambuco, que Luiz que escute, esteve na frente da primeira grande mudança de empresa da história da humanidade. Então, Pernambuco puxou a primeira grande mudança, a mais importante, talvez, mudança na história da humanidade. Foi a primeira empresa no mundo reconhecida de sociedade por cotas, que foi a Sociedade das Índias Ocidentais, que a primeira grande experiência dela de ganhar dinheiro de monte foi com a produção de açúcar em Pernambuco. Então, Pernambuco puxou no mundo inteiro, talvez a maior transformação que aconteceu na história da empresa, que foi a ideia de uma empresa por cotas. Então, era uma empresa realmente formada por capitais, inclusive de vários países, de várias pessoas que comandaram o processo de produção de açúcar em Pernambuco, que comandaram de uma forma com sucesso absoluto, né? Pernambuco, naquela época, era a parte mais rica do Brasil e seguramente uma das partes mais ricas do mundo, isso não há qualquer dúvida. E está associado a essa modificação nas empresas, né? A Companhia das Índias Ocidentais foi a primeira empresa formalmente estabelecida, formalmente por cotas. Era uma empresa por cotas extraordinariamente formal, com objetivo, planejamento estratégico, tudo. E Pernambuco foi o palco dessa primeira grande empresa mundial. Então, pois é, e eu acho que se a gente fosse fazer a atualização dos valores, era capaz que a Companhia das Índias Ocidentais fosse maior do que a Amazon, que foi o objeto do nosso comentário aí, do segundo vídeo. Eu diria que milhares de vezes maior. Pois é, hoje a Amazon é a maior empregadora do mundo, se não me engano, a última estimativa que eu vi lá, que ela emprega 400, 500 mil pessoas. É uma empresa que está em todo o planeta, e a gente viu ali naquele segundo vídeo uma imagem, claro, um pouco romântica, do que é um empresário, né? Então, é um cara visionário, uma pessoa que tem realmente apostou muito com todas as fichas num sonho, numa visão, naquilo que ele acreditava que seria a realidade do futuro, e para ele não havia dúvida, a convicção dele era total. Ele, quando alguém não entendia, ele virava as costas, ia procurar uma outra pessoa, ele ouviu muito não pela frente, ele teve que convencer muita gente, ele selecionou muita gente para fazer parte de uma organização. Então, é uma história interessante. A gente sabe que, geralmente, quando se conta, né, a história de sucesso de grandes organizações, sempre há uma tendência a romantizar.
a falar só dos lados bons e tal. A gente aqui vai voltar a falar da Amazon em outros capítulos da nossa disciplina, e, inclusive, a gente vai falar coisas não muito elogiosas, mas também é um exemplo extraordinário de eficiência, né, Kelly? Sim, Eles sintetizam uma espécie de uma revolução em termos de eficiência, na sua capacidade de entregar bens e serviços em todo canto do planeta, de maneira rápida, super profissional, reduzindo custos, não encontrando competidores em muitos dos mercados, né? Então, acho que também vale a pena o pessoal que não assistiu ainda voltar lá e ver esse vídeo. Luiz, eu me lembro que eu disse a você na época, mas é bom para a turma escutar. Eu vi um livro que me interessava na Amazon e reservei, ia ser lançado e reservei. Recebi o livro aqui em casa e quando olhei atrás, estava lá KA, que até na hora depois fui ver nos Estados Unidos, é o símbolo de Kentucky, impresso numa gráfica em Kentucky, 5 dias antes de estar na minha casa. Quer dizer, quer dizer, eles de tal maneira organizaram aquele pedido, certamente disse a gráfica e a editora, sai direto daí da gráfica, direto para quem está comprando o livro. O fato é que estava lá, printed em Nebraska e tal, 5 dias antes. Liguei, tirei a foto e mandei para vários amigos meus que gostam de livro. Olha, um livro impresso em uma coisa impensável. Um livro impresso em Kentucky, 5 dias, quer dizer, contando com o transporte, entrega, 5 dias depois o livro estava na minha mão. E não paguei nenhuma fortuna por isso. Isso é a eficiência que o Luiz está falando. Fazer isso, qualquer milionário pode fazer. Dizer, ó, na hora que o livro sair, você pega isso aqui, não tem nenhum problema, não tem problema. Tanto, se você, não sei se vocês sabem qual era o nome do grande avião, Luiz, o avião maravilhoso supersônico, Nova York e Paris, o Mirage, não, não vou lembrar o nome. Estou lembrado do nome dele. Houve um avião que fazia um avião francês que fazia a linha francês-alemão, fazia a linha Nova York e Paris em 6 horas. Henrique aqui, não é o Concorde? O Concorde, pronto. Então, acredite se quiser, restaurantes de Nova York mandava gente comprar massas em Paris, pães e tal, no Concorde, e 6 horas depois estava vendendo em Nova York. Então, o que você está disposto a pagar uma fortuna por um pão? Isso tudo bem, mas não estou falando disso, não. Estou falando que a Amazon botou esse livro na minha casa 6 dias depois, e eu paguei, sei lá, $20, $30 por um livro, que é o mesmo preço praticamente que eu pagaria numa livraria 6 meses depois. Então, isso se chama realmente eficiência no mais altíssimo grau. Eu concordo, belíssimo, concordo. Tá dando para ver a foto dele aí na tela, Luiz? Sim, beleza de foto, né? Linda foto. Pois é. Então, eu acho que sobrou tempo para eu contar para o pessoal essa história do Marshall. Tá, eu acho que vale a pena demais. Tá, eu vou contar aqui, e como a gente está entre dois professores aqui, o Kerly vai ter que fazer vista grossa para algum ponto que eu vou arredondar ou vou aumentar, tá? Mas a história é mais ou menos assim. Esse camarada tinha sido o responsável por formalizar muitos dos modelos iniciais da economia, e entre eles uma descrição formal desse sistema que a gente viu aqui agora, chamado concorrência perfeita, que a gente viu lá no início da aula de hoje. Então, um desafeto dele, num determinado debate, o provocou. Falou assim, senhor Marshall, o senhor está aí nos falando de concorrência, falando dessa circunstância hipotética maravilhosa em que o consumidor acaba sendo atendido por milhares de concorrentes disputando os seus dólares, suas libras, o seu dinheiro, e, no entanto, o senhor deveria abrir a janela e olhar aí para fora. O que você vê aí fora são cartéis, são oligopólios, mercados dominados, e isso não tem nenhuma referência do seu modelo, não tem nada a ver com o seu modelo está desatualizado. Tá, aí o Marshall foi dar a resposta para ele. E a resposta dele foi através de uma ilustração. Ele falou assim, não, eu vou gostar de olhar aqui para essa janela, mas vamos olhar para essa janela
Vamos pensar que a gente está vendo ali aquela árvore ali fora. Tá, então aquela árvore, ela parece ter 30, 50, 100 anos, essa árvore já está aí há um bom tempo. Então vamos olhar para essa janela, mas vamos olhar para um prazo de tempo maior, tá? Primeiro, perceba ali que numa floresta, essa árvore, ela é como se fosse uma empresa. Ela disputa os insumos, os recursos lá na terra. Por outro lado, a copa dela, né, as suas folhas, tem que capturar a energia solar. Então, dentro de uma floresta, elas estão disputando o espaço, tanto lá embaixo, os nutrientes da terra, quanto lá em cima, na tentativa de captar o sol. Então, existe ali a disputa com o fornecedor e a disputa com o cliente. Dá para você pensar mais ou menos numa analogia com a empresa, tá? Agora, olhe bem para essa floresta e olhe bem para essa árvore. Uma árvore como essa, robusta, grande, ela está aí há 50, 60 anos, ela dominou a região no entorno dela. As raízes dela são as maiores. Ali, quem chega, quem consegue sobreviver, sobrevive numa espécie de cooperação ou numa disputa ali pequenininha com pequenos restinhos dessa grande árvore. Essa árvore está dominando aquilo ali. E se você olha como você olhou para um cartel, para um oligopólio, você vai ver essa árvore dominando. Agora, o que você sabe é que essa árvore morre. Como todo ser vivo morre. E o que acontece quando essa árvore morre? Quando essa árvore morre, ela vai perder as suas folhas, vai perder o seu tronco, aquilo ali tudo vai se desfazer no chão, e vai começar ali uma disputa sangrenta entre os próximos indivíduos para saber quem vai ocupar aquele espaço. Agora, se você olhar para a sua janela lá e mantiver o seu olho pela janela por 5, 6 minutos, você só vai ver a árvore. Se você passar 5, 10, 20 mil anos olhando para a sua janela, você vai ver que o predomínio, a dominância desses cartéis, desses oligopólios, são passageiros. O que é permanente é a concorrência. Então, perceba que a resposta desse tal de Marshall tem uma elegância, uma inteligência, uma sabedoria muito, muito, muito acima daqueles que os criticavam. Então, a gente precisa pensar modelos como sendo isso. São maneiras de a gente pensar de maneira organizada e permitir que a nossa visão seja ampliada, às vezes muito além daquilo que está imediatamente na frente dos nossos olhos. Não é isso, doutor Kelly? Beleza, beleza, bela história, é isso mesmo. Tá bom, Luiz, sexta-feira de noite, 20h15, vamos na gravação e tá. Se alguém quiser continuar mais esses 15 minutos, vamos com gosto. Senão, liberar para... Senão o custo de oportunidade fica alto demais. Oficialmente, então, boa noite. Eu estou interrompendo a gravação agora. Boa noite a todos e todas. Boa noite.